Eu quero jogar mal e vencer. Não adianta jogar bem e perder, mas não existe essa relação. A relação mais natural é jogar bem e vencer. E na Argentina, eles têm uma escola de técnicos mais moderna, mais atuante, que funciona melhor. Olá, seja bem-vindo ao Futebol Brasil. Eu sou o Lucas Figueiredo e hoje estamos aqui com um convidado muito especial. É um cara que eu sou muito fã pessoalmente, um grande nome aí do jornalismo esportivo brasileiro, Mauro César Pereira. Seja muito bem-vindo, Mauro. Valeu, Lucas. Obrigado pelo convite. Estamos aí para bater um papo sobre futebol. Esse período aí difícil, né? A bola parada, mas o futebol sempre rende assunto, sempre há algo a dizer. Então, Maurão, primeiro eu queria saber, então, como é que está o seu período de abstinência aí de futebol nesse período? Se está difícil, quarta e domingo sem futebol, ou você está aproveitando para dar uma olhada nas reprises que estão acontecendo aí na TV e tá na internet? Esse é um período péssimo, né? Porque realmente ficar sem futebol é muito complicado, né? Não só porque nós trabalhamos com futebol, mas também porque o futebol é uma coisa importante nas nossas vidas, né? Mas é uma situação excepcional, evidentemente todo mundo tem que entender. Eu tenho visto alguns jogos, mas me sobra muito pouco tempo, porque eu trabalho bastante. Nesse período eu tenho trabalhado até um pouco mais para fazer meus textos, os lugares onde eu escrevo, canal, também a televisão. Então, com tudo que eu passo o dia inteiro muito atarefado, né? Apurando coisas, ligando para pessoas, apurando informações, escrevendo. Então, não me sobra muito tempo, não. Muita gente trata esse período como se fosse férias. Eu acho que para o jornalista não tem férias. Não tem. Situação dessa, muito pelo contrário, até porque o fato de você estar isolado limita, evidentemente, algumas ações, mas não te impede de trabalhar. Se você tem um computador, um telefone, internet, você consegue se comunicar com as pessoas, consequentemente você consegue trabalhar, consegue escrever, e é o que eu tenho feito. Eu tenho feito até jornadas mais pesadas que o normal, em função justamente de uma dedicação um pouco maior nesse período para poder encontrar informações que sejam relevantes, coisas que sejam importantes para a gente poder abordar e continuar falando do que interessa, do que cerca o futebol e, eventualmente, até outros assuntos, né, correlacionados. Mas tem alguma reprise que, se estivesse passando na TV, você pararia para ver? Algum jogo especial aí que você gostaria muito que o pessoal reprisasse aí na telinha? Eu acho que tem muita reprise badalada de jogo de seleção, e para mim os grandes jogos são jogos de clube. Eu acho que futebol é muito mais clube do que seleção. Seleção é uma coisa que passa por um momento na Copa do Mundo, e na maior parte do tempo são jogos que nem despertam tanto interesse nas pessoas, né? Elas param para ver porque é a data FIFA, e você tem aqueles jogos ali, os campeonatos internacionais são interrompidos, no Brasil eles continuam, os campeonatos nacionais de mais competições, mas sempre prejudicados também, porque no dia do jogo da seleção só tem a seleção jogando. Então todo mundo fala daquilo, mas eu acho que futebol é muito mais clube do que seleção. Aí tem uma infinidade de jogos, né? Você pode rever aí grandes jogos da Liga dos Campeões, uma infinidade deles, Liverpool e Milan, aquela final maluca, a final mesmo de 2012, Bayern e Chelsea, uma final emocionante com prorrogação, outros jogos até mais antigos, com o time do Guardiola campeão em 2009, 2011, 2 vezes em cima do Manchester United. Tem jogos mais antigos até, de Premier League, o título do Manchester City virando o jogo nos acréscimos contra o Queen's Park Rangers para que voltasse a campanha inglesa depois de muitos anos. Então tem uma infinidade deles, 6-1 do Manchester City, do Manchester United, as conquistas do United com Ferguson, jogos com Cantona em campo, mais antigos, e enfim, acho que tem uma infinidade de jogos bons internacionais e nacionais também, de conquistas, grandes vitórias, clássicos. Acho que não falta jogo para ser revisto, mas eu acho que o cardápio apresentado ele é muito limitado, porque fica muito em cima de jogo de seleção, e tirando, sinceramente, a seleção de 70, que eu acho legal rever, um futebol diferente, outra época, né, mas é bem interessante de ver, e a seleção de 82, poucos jogos me atraem muito ali, especialmente esses que mostraram agora, Brasil e Alemanha em 2002, acho um jogo fraco. Esse outro jogo agora da Copa das Confederações que a Globo mostrou, eu não vi nenhum dos dois. Eu já tinha visto esses jogos novamente, mas não agora, porque a Globo mostrou essa goleada sobre a Argentina, que eu acho um jogo extremamente mentiroso, porque o Brasil ganhou de uma Argentina que 6 jogadores que jogaram aquela partida nem foram para a Copa do Mundo. Então, uma Argentina muito mutilada, né? E goleou e passou a se achar muito mais poderoso do que era. Chegou na Copa do Mundo, a seleção brasileira estava toda desestruturada e foi muito mal e foi eliminada merecidamente. Foi bem decepcionante para os torcedores, porque a geração era muito boa, né? Tinha ótimos jogadores, mas jogador acima do peso, uma bagunça danada naquela fase de treinamento na Suíça. Então, eu acho que esses jogos têm mais um apelo comercial,
para televisão aberta, no caso, a Globo, ela está na dela, não está errado ele mostrar o que ela acha que é mais interessante para ela, mas para mim, como pessoa que vive no futebol e que lida com futebol de noite, não são os jogos mais interessantes. Eu citei aqui alguns outros que eu acho bem mais legais, inclusive de seleções, eu acho que tem jogos mais interessantes. Por exemplo, a Copa de 98, Brasil e Holanda, eu acho um ótimo jogo de acompanhar. Tem muitos erros técnicos, mas é um jogo emocionante. Brasil, a final mesmo, acho que é um jogo legal de ver. Comercialmente não, porque o Brasil tomou de 3-0, mas é importante ver como a França era muito melhor que o Brasil como time. Eu já vi esse jogo algumas vezes depois, e cada vez que eu assistia, eu falava, poxa, é impressionante a diferença como time, jogo coletivo, né? E o próprio 7-1, que eu acho que é uma grande terapia ver o 7-1, porque o torcedor fanático ele vai pensar, poxa, não quero o Brasil perdeu, mas a pessoa que gosta de futebol, ela vendo aquilo, ela nota como o futebol jogado no Brasil entrou num declínio assustador e como aquele jogo foi de uma disparidade absurda de forças para elencos que não eram tão distantes, pelo contrário. Mas a montagem de um time ruim do Brasil e um time muito bem montado, com um longuíssimo prazo de trabalho da Alemanha. Tanto que hoje o Brasil até tenta, com acertos e erros, fazer alguma coisa mais parecida, com mais organização, com mais estrutura. Eu acompanhei a Copa de 70, foi bem interessante. E a ausência de uma Libertadores de quarta faz a gente buscar muita coisa no YouTube também, né? Sem dúvida. E eu queria justamente falar um pouco sobre os times que estão na Libertadores. Vamos falar um pouco sobre essa parada, como que afeta aí os principais times do Brasil hoje, né? Que é a disputa mais importante do ano para eles. Mas eu vou começar aqui com você, com um time que já saiu da Libertadores, que é o Corinthians. A chegada do Thiago Nunes aí, todo mundo esperava alguns reforços, o Corinthians contratou, todo mundo esperava grande coisa desse time, que não apresentou ainda nenhum grande futebol. Queria bem que você falasse se você acha que o Corinthians se beneficia com essa parada, se ele volta tão mal quanto ele estava, como que o Thiago Nunes volta depois desse tempo sem futebol? O único benefício que essa parada teve para o Thiago Nunes foi ele não ser demitido. Porque se o time continuasse jogando mal e perdendo, por mais que digam que não, é evidente que ele seria demitido, porque no futebol é assim que funciona. Então a parada deu a ele um tempo, mas um tempo em que ele não pode treinar os jogadores. É um tempo bom para reflexões, ele pode pensar, estudar, pensar em soluções, rever os jogos, identificar os seus próprios erros, ideias que eventualmente não deram certo, o que ele pode fazer de diferente. É um período que é possível, sim, não treinar, mas conversar. Assim como estamos falando aqui por videoconferência, é possível conversar, de repente, com todo o grupo. Ele pode colocar 10, 11 jogadores juntos e ter um diálogo sobre as razões pelas quais o time não vinha jogando bem, conversar individualmente ou com 2 ou 3 pequenos grupos sobre as suas ideias, o que ele pretende fazer quando voltar a treinar, que planos ele tem para A, B, C ou D, enfim, dá para fazer isso tudo, não é para ficar parado só vendo o jogo da Copa de 70, ou de 82 ou 94. Pode até ver, deve até ver jogos, é sempre bom para um técnico assistir futebol, dá para fazer muita coisa, não só pensando, estudando, refletindo, mas até se comunicando. Não dá para treinar, mas dá para explicar para o jogador por videoconferência. Olha, eu estava vendo aqui o que não funcionou, por exemplo, no período em que eu pedi para você fazer tal tarefa, não rolou, eu vi que você teve uma dificuldade, eu estava revendo, mas eu observei que a gente podia tentar uma outra solução. Ele pode pedir ao pessoal de análise de desempenho para editar alguns vídeos mostrando o que ele quer e passar para o jogador. Olha, eu quero que você faça como esse cara aqui. Ó. Você acha que consegue fazer essa função? Toda vez que tiver que fazer a recomposição, porque perdeu a bola, você vai fechar esse lado, mas eu quero que você dê a opção de passe para fulano quando ele sair jogando. Enfim, tem várias situações de jogo, uma infinidade, que ele pode aproveitar esse tempo para pensar e dialogar. Aliás, acho que todos os técnicos deveriam estar fazendo isso nesse período, não exatamente agora que os caras estão de férias, então, bem ou mal, férias dos jogadores têm o direito até de não querer falar sobre isso. Mas, se possível for, eu não pensaria como férias, eu pensaria bem uma parada forçada, férias eu tiro outro dia lá no futuro. Eu vou usar esse tempo todo para, quando voltar, ter vários planos para colocar em prática e corrigir os erros que vinham sendo cometidos, porque o time vinha mal. Se o time vinha mal, é óbvio que tem gente errando, do técnico aos jogadores. Você acha que o Corinthians vai dar um tempo ainda para o Thiago Nunes depois que voltar ao futebol? Porque a gente sabe que o futebol brasileiro, ele tem esse pensamento de, tipo, tá errado, troca o técnico. Ou você acha que ele nem volta a treinar aí o Corinthians? Eu acho que ele volta a treinar, eu acredito que ele volte a treinar. Mas também acredito que os dirigentes já pensem em nomes, e se as coisas não forem bem nos primeiros jogos, aí ele vai ser substituído.
como qualquer treinador. Até o Jorge Jesus, se começar a perder, no Flamengo, tá todo badalado e tal, vai sair também. Qualquer técnico sai se as coisas forem mal. E o Thiago, de fato, não vem bem, né? Ele tem errado, as ideias dele não têm funcionado, e os jogadores também. Ali não teve um bom casamento. Ali, existem problemas ali, certamente, que a gente não conhece, porque não está no dia a dia, mas que eles existem, certamente existem. Beleza. Tá tendo eleição no Corinthians, vai ter em novembro, né? Sem o Andrés aí na briga. Você acha que essas eleições vão afetar alguma coisa aí o time dentro de campo? Você acha que a tendência dessa eleição é uma mudança total de administração, tentando seguir uma linha que deu certo no Flamengo, que vem dando certo em alguns times aí do Brasil? Eu acho que a eleição do Corinthians, a política do Corinthians, geralmente, eles até têm cisões, mas sempre o mesmo grupo, né? Então o Mário Gobi, que foi presidente, com o apoio do Andrés lá atrás, depois ficaram meio que separados, agora ele é oposição. Mas no fundo eles são os mesmos, né? São pessoas diferentes, mas do mesmo grupo político de algum tempo, com algumas cisões. Mas a grande questão é que para o Corinthians fazer essa reforma toda, todo mundo fala, fazer como o Flamengo fez, primeiro é demorado, leva anos. Segundo, o Corinthians tem um estádio que o valor daquele estádio a gente nem sabe quanto está, ninguém sabe quanto está, 1 bilhão, 1,5 bilhão, 2 bilhões de reais, é um valor absurdo, além das dívidas do próprio clube, né? É difícil corrigir isso num curto espaço de tempo, por maior que seja o clube e seu faturamento. Ainda mais depois de tudo que está acontecendo esse ano, que vai impactar em todos os clubes do planeta. Ninguém vai sair no lucro. Todo mundo vai perder dinheiro, vai ter prejuízo em 2020 e talvez até em parte de 2021, dependendo do que acontecer. Mas para seguir esse caminho é preciso tomar um remédio muito amargo, que geralmente os torcedores e os dirigentes não querem, que é trabalhar com um time mais limitado, correr alguns riscos até de rebaixamento em alguns momentos, porque se não disputar títulos, para botar a casa em ordem, para priorizar pagamento de dívida, renegociação com credores, prioridade total para a parte administrativa, e ter um time que dê para não correr tantos riscos, para sobreviver. Eu gosto sempre de comparar a situação dos clubes com a das pessoas. Você imagina um cara desempregado que contrai uma dívida. Está desempregado, está endividado, deve aluguel, condomínio, deve várias coisas. Não tem plano de saúde, ele está numa situação bem difícil. Não tem carro, vendeu o carro dele, vai levando. Ele está fazendo um bico aqui, outro ali para sobreviver, mas acumulando dívidas. Ele arrumou um emprego. O que ele vai fazer? Ele vai comprar um carro? Ele vai planejar uma viagem espetacular? Não, ele vai pegar o salário dele, vai tentar tirar uma parte do salário para pagar essas dívidas. Se ele tiver condições, ele vender o carro, ele vai chegar num credor e ele fala, olha, eu te devo 100, te dou 60, fechamos aqui? 60 não, 70, tá bom, te dou 70 e zerou, beleza, toma aqui, toma os 70, não te devo mais nada. Essas negociações são muito comuns com empresas que estão endividadas e tal. No futebol não é diferente, o Flamengo fez muito isso. O Flamengo foi em busca de receitas, foi em busca de novas receitas por intermédio de ações de marketing e tudo mais, começou a pagar a conta, fazer acordos na Justiça do Trabalho com uma infinidade de ações, centenas que havia, e isso é um trabalho muito lento, porque é demorado, leva tempo e, ao mesmo tempo, você não tem time bom. Você tem um time com limitações. E parte da imprensa e a torcida fica cobrando como se tudo estivesse bem. Não está bem. É o cara desempregado querendo ir no restaurante caro. Não vai. Ele não tem dinheiro. Ele vai andar de ônibus, a pé e olhe lá. Ainda bem que ele está conseguindo andar de alguma coisa ainda. E o Corinthians está nessa situação. É um paralelo que eu faço é esse. É uma situação muito difícil, desnecessária, mas o clube mergulhou nisso, né? Agora, para sair, não é uma tarefa simples, não. E continua nessa gestão fazendo muitos investimentos, né? O que eu acho absolutamente sem sentido. Vamos mudar um pouco agora para o arquirrival aí. Vamos falar um pouquinho do Palmeiras. Palmeiras que está tendo, nesses últimos anos, bons resultados nos campeonatos, etc. Mas sofreu aí um baque no ano passado com a derrota do Brasileiro. Mudou de técnico. Eu sei que você não é um super fã do Luxemburgo, mas eu vou fazer uma pergunta. Você acha que o palmeirense, como eu, assim, pode assim, ter uma esperança de brigar por grandes títulos esse ano com o Luxemburgo? Você acha que ele tem uma visão diferente? Veio com uma visão diferente? O que você está achando aí desse... Eu sei que Paulistão não dá muito para você sentir o quanto que o time está jogando, mas o que você achou do Luxemburgo aí nesses últimos jogos aí do Palmeiras? Eu acho que o Palmeiras perdeu uma ótima oportunidade de contratar o Sampaoli, né? A versão do clube que vazou, que circulou muito na imprensa, foi de que o Sampaoli pediu muito dinheiro, cada hora colocava uma exigência a mais. Se de fato foi assim, isso me parece aquela tentativa de que nem você tem um carro e não quer vender, você pede muito mais do que ele vale. Assim, o cara que comprar teu carro não perturba mais, né?
O carro vale 40, o cara quer comprar, não, eu quero 80. Não, 80 não vale, eu não quero vender. Me dá 80 que eu vendo, 80 eu não dou. Então, por favor, não enche o saco, eu não quero vender o carro para você. Ou seja, eu não quero trabalhar aí, então eu vou começar a pedir mais e mais e mais. Mas eu fiquei ainda mais com a pulga atrás da orelha depois que ele acertou com o Atlético. O Atlético tem sérios problemas financeiros e o São Paulo aceitou ir para lá. E tem que contratar jogadores. No Palmeiras já encontraria um ótimo elenco e poderia pensar em um ou outro atleta para poder preencher algumas lacunas que ele identificasse. Seria o casamento mais adequado. Eu tive uma conversa com uma pessoa próxima ao São Paulo depois disso, um bom tempo depois do encerramento das negociações, e o que essa pessoa me disse foi que o São Paulo chegou à conclusão que os dirigentes do Palmeiras, no caso as pessoas que hoje representam o clube, abre aspas, só querem ganhar, ou seja, não havia um projeto esportivo que o convencesse. Nós não queremos ganhar, vai lá e ganha. Não importa como, quero ganhar, quero vitórias. E esses técnicos, como o São Paulo, o Cudê, também argentino, que foi do Racing para o Internacional, esses caras são caras muito bem sucedidos financeiramente, ganham bem, né? Tem dinheiro, então a grana não é tudo para eles. A grana é importante, óbvio que sim, os caras não são baratos. Mas eles querem condição de trabalho e um projeto esportivo porque eles não querem queimar o próprio filme. Eles querem perceber que vão trabalhar num clube onde eles vão poder se destacar. E se destacar como? Com vitórias e tudo mais. O São Paulo fez um trabalho muito bom no Santos, mas já estava querendo sair no final porque viu que o Santos não daria a ele a condição técnica. Mesmo que o Santos desse de salário, não teria elenco para ele brigar mais do que no ano passado. E ele só aceitou o Santos em 2019 porque ele estava em baixa, porque em 2018 ele fracassou retumbantemente com a seleção argentina. Então ele saiu do Sevilha, não estava mais na Europa, na seleção não deu certo, ele não tem mercado na Argentina como tem no Brasil, ele é mais respeitado aqui do que lá, o que é muito curioso. Talvez até pela maior oferta de bons técnicos que a Argentina tem em relação ao Brasil na atualidade. Então o Santos aproveitou uma oportunidade, mas agora, quando o Palmeiras foi atrás, ele estava valorizado. É claro que vai ser caro, não vai ser barato. Veja agora a negociação do Jorge Jesus com o Flamengo. Um técnico top não é barato. Guardiola, para pensar no padrão europeu, não é barato. Klopp não é barato. Maurício Pochettino, que está desempregado, não é barato. Quem contratar vai pagar caro. Vice-campeão europeu. Então esses caras custam muito dinheiro. Comissões técnicas caras. Agora, são muito bons. A diferença é evidente, a gente percebe isso muito claramente. Então, acho que o Palmeiras tem um elenco subaproveitado, mesmo quando foi campeão, poderia produzir mais, porque o clube investe muito, tem ótimos jogadores, tem saúde financeira, ao contrário do momento do Corinthians, mas os técnicos não tiram tudo desses atletas, todos eles que passaram lá. E pelos trabalhos recentes do Luxemburgo, eu não vejo por que eu vou acreditar que ele vai tirar tudo. E esse início de trabalho dele, eu achei que ficou aquém do que ele mesmo prometeu. O discurso inicial era um time com mais posse de bola e tudo mais. Não é isso que a gente está vendo. Pelo contrário, até alguns jogos o Palmeiras deu a bola para o adversário, contra o São Paulo. Teve momentos contra o fraco time do Tigre na Argentina que isso aconteceu pela Libertadores. Então, eu não tenho assim, uma expectativa muito grande, não. Acho que vai ser um time competitivo, porque tem bons jogadores, vai brigar por boas posições, vai conseguir grandes vitórias, mas eu acho que não acredito que vá ser extraído desse grupo de atletas tudo que eles podem oferecer. Acho que um técnico como o São Paulo faria isso. E, na minha opinião, o Palmeiras perdeu uma grande chance, que era ter contratado o São Paulo. A negociação estava difícil, ela obrigatoriamente seria difícil. É diferente de contratar um técnico brasileiro que está aí disponível, louco para pegar um Palmeiras, um Corinthians, um São Paulo, um time grande e que tem, ainda mais com uma boa situação, como é a situação do Palmeiras. Eu vou aproveitar que a gente entrou nesse assunto, fazer uma pergunta para você. A gente vê hoje o Galhardo, o Pochettino, o Simeone, são técnicos argentinos que deram certo a nível internacional. E o Brasil briga muito e não tem técnicos que se destacam fora do Brasil. Até dentro do Brasil, os técnicos não têm se destacado tanto quanto os estrangeiros. Você tem um motivo? Você acha que você saberia me dizer assim, o porquê que isso acontece hoje tanto? Eu acho que no Brasil a gente está vivendo uma estagnação, né, no trabalho de treinadores. O futebol brasileiro passou a ser um futebol desde meados da primeira década desse século, né, de muita rejeição à bola, times que jogavam futebol muito defensivo, jogando muito no erro do adversário, muita bola parada, pouca diversidade de jogo. E na Argentina eles têm uma escola de técnicos mais moderna, mais atuante, que funciona melhor, que forma bons profissionais. Eu acho também que o nível intelectual médio dos ex-jogadores argentinos, dos argentinos em geral, é mais alto do que dos brasileiros. Então você tem pessoas mais preparadas. O futebol está muito sofisticado. Hoje o cara tem que ter um conhecimento muito mais amplo, lidar com várias outras áreas para poder utilizar tudo que lhe é oferecido, né? Acabou a época do vamos lá, galera, tamo junto, raça, confio em você, vai lá, garoto. Isso não dá mais, não. O técnico tem que
ter um conhecimento mais profundo do futebol, tudo isso exige dele, da comissão técnica, mais capacidade intelectual para entender de coisas mais complexas que envolvem a ciência, envolvem a estratégia de jogo, o adversário, enfim, uma série de questões. E acho que uma geração grande de técnicos mais velhos, ou gerações em plural, né? Mais velhos, mais novos, e que ficaram para trás, porque têm pobres ideias de jogo. E esses técnicos argentinos são melhores, porque lá eu acho que se desenvolve o futebol de uma outra forma. O caso que você citou do Galhardo é muito marcante. O Galhardo é um cara de pouco mais de 40 anos, com menos de 40 já era campeão da Libertadores, já ganhou quase todos os títulos possíveis, perdeu de forma dramática agora o Campeonato Argentino, que ele não tem como técnico, né, para o Boca, que foi bem difícil para o River, até porque foi uma derrota para o Flamengo na final da Libertadores, e na sequência perder para o Boca o título nacional como foi perdido. 2 derrotas muito que machucam muito, né? Mas ele continua com o prestígio dele inabalável, porque ele é muito bom e muito bem pago, né? Às vezes o pessoal fala, por que o time brasileiro tal não contrata o Galhardo? Porque ele tem um salário europeu. E por isso eu acho que ele não foi para a Europa ainda, porque ele não vai sair do River na condição que ele tem, com o poder que ele tem lá dentro e muito bem pago, para trabalhar num time pequeno da Europa. Ele vai querer pegar um desafio um pouco maior, talvez um time médio que possa brigar por coisas maiores daí para cima. Então acho que eles hoje na Argentina têm, de fato, uma quantidade muito maior de bons técnicos, por um preparo maior desses profissionais. Aqui no Brasil a gente está muito atrasado e a chegada desses estrangeiros escancarou isso, né? Obrigando, acho que agora, os treinadores que quiserem sobreviver, eles vão ter que tentar recuperar o tempo perdido ou talvez abrindo caminho para caras aí bons, que certamente existem, mas que estão escondidos em algum lugar, em times menores, em divisão de base, sem ter oportunidade, né? Eu conheço gente que trabalha com futebol, muito boa, muito competente, mas que não tem grife. Então nunca vão dar uma oportunidade. E talvez essas chances comecem a surgir em função dessa necessidade de uma modernização. Ou os estrangeiros vão começar a ocupar cada vez mais o mercado no Brasil, como já está acontecendo, né? A cada ano mais 1, 2, 3 vão chegando e a porta está aberta, né? E o mercado brasileiro paga muito bem aos técnicos, né? Menos que a Europa, mas aqui na América do Sul é disparado o mercado que paga mais. O caso do Galhardo é até um caso bem peculiar, que ele é quase o dono do River Plate, então lá ele tem uma série de privilégios, poderes e é muito bem pago. O Fernando Diniz, vamos falar um pouco agora do São Paulo, aproveitar que a gente está falando de técnico. Fernando Diniz chegou no futebol brasileiro meio como a evolução dos treinadores brasileiros, chegou com uma proposta de posse de bola, toque, mas apesar de ele conseguir aplicar boa parte do que ele diz que vai aplicar, ele não obteve grandes resultados até hoje, títulos de expressão, etc. Ele chegou no São Paulo, demorou talvez um pouco, mas vinha nesse começo do ano mostrando um futebol muito melhor do que o do ano passado. Você acha que o Fernando Diniz é uma evolução do futebol brasileiro? Eu acho que o Fernando ele tem uma característica que faz dele um cara às vezes até controverso, que ele foi um técnico que em times de Série A se atreveu a sair dessa roda viva aí ou dessa mesmice, melhor dizendo, né, de times de rejeição à bola, de jogar marcando, se defendendo, um cara rápido para contra-atacar, um centroavante que dá a casquinha na bola para ver que sobra, e bola parada, que é basicamente o repertório de muitos treinadores, muito pobre. Ele passou o quê? A ser o cara do mercado que pega o time dele e fala, a bola é minha, vou jogar com posse, vou sair de lá de trás sem dar chutão, o que é uma coisa primária, né? O chutão é o último dos últimos recursos. Qualquer situação, o time de futebol hoje, qualquer time de bom nível, né? Até times pequenos bem treinados, a gente vê isso até na Libertadores, na Copa Sul-Americana. Você tem que sair da pressão do adversário trabalhando com a bola, para você poder construir alguma coisa. E não chutando a bola de qualquer maneira para lá para frente, porque o adversário vai pegar a bola para iniciar o ataque e vai continuar te encurralando, colocando você contra a parede. Então você tem que ter condições de organização para sair trabalhando. Ele faz isso. Aí gerou muita discussão, porque às vezes os jogadores perdiam a bola e aí o time tomava um gol. Mas muitas vezes o time criava situações de perigo justamente porque saía jogando, não saía no chutão. Então, um risco necessário. Às vezes, com alguns exageros dos jogadores, eu acho que consequentemente dele também, que eu acho que é uma questão de ajuste, de amadurecimento de trabalho, para saber a hora certa do chutão. Olha, agora, aqui não é a hora, não tem opção de passe, está todo mundo marcado, eu não vou sair jogando. Aqui eu vou ser obrigado a rifar. E quando rifar a bola, ter jogadores lá na frente posicionados para tentar segurá-la. Né? Tentar brigar por ela para poder parar. Você tem que ter um cara, o Guerreiro faz isso muito bem, por exemplo. A bola vem um tijolo, conseguir proteger, segurar, prender para a chegada dos outros jogadores e aí tentar sair construindo depois de mandar uma bicuda lá para frente, porque você está pressionado, você está sem opção nenhuma para sair jogando. Então acho que isso é uma questão de ajuste. E o grande defeito do time do Fernando Diniz ainda é a falta de um maior ímpeto ofensivo. O time cria muito, mas
não faz gols. É como se esperasse o momento mais adequado para finalizar e, às vezes, esse momento não vai surgir. É preciso definir mais rapidamente as jogadas. Eu acho que tudo isso ele pode superar com o tempo, com o trabalho, com estudo, com humildade para perceber seus próprios defeitos. É um cara bem mais inteligente que a média dos treinadores, é um cara que trabalha bastante, os jogadores costumam gostar dele, pelo menos tem sido assim nos últimos trabalhos, foi assim no Fluminense, no São Paulo me parece que a sensação é a mesma, só que ele, como faz um trabalho diferente do padrão, né, do padrão que se estabeleceu antes de 2019, ele muitas vezes é muito questionado, né, porque as pessoas associam, isso é uma grande falácia, né, o jogar mal a vitória, que é aquela história, eu quero jogar mal e vencer, não adianta jogar bem e perder, mas não existe essa relação. A relação mais natural é jogar bem e vencer. Ninguém trabalha mal para vou trabalhar mal para ter um bom resultado no meu trabalho. Não, você trabalha bem para ter um bom resultado no seu trabalho. No futebol não é diferente. Circunstancialmente, você pode jogar mal e ganhar, e pode jogar bem e perder. Mas a tendência é você, jogando partidas bem, você vai vencer, e não o contrário, né? Então se criou essa muleta que muita gente nela se apoia, e o Diniz é o contrário. Ele teve altos e baixos já esse ano, né? É bom lembrar que as duas vitórias importantes contra a LDU e contra o Santos, que foram os dois jogos antes da parada, colocaram o Fernando numa situação muito confortável, mas antes o time perdeu, com as reservas, é verdade, mas um jogo muito ruim para o Botafogo em Ribeirão Preto, foi melancólico aquilo, as reservas desmotivadas, estranhíssimo aquilo, e a derrota imperdoável lá para aquele time fraquíssimo do Binacional, que não tem altitude que justifique, porque o primeiro tempo o São Paulo teve tudo para liquidar o jogo. E acabou fazendo só 1-0, tomou uma virada no segundo tempo, quando obviamente o time estaria desgastado por conta daquela altitude toda. Mas faltou justamente isso, a definição das jogadas, gols incríveis perdidos, aí erros dos jogadores, eu acho, porque as jogadas saíram, né? Mas os gols perdidos impressionantes. Então falhas individuais mesmo, aí eu acho que não é nem tão culpa do técnico. O jogador está em campo, a estratégia funciona, as situações são criadas e o camarada chuta no goleiro, chuta para fora, chuta na trave e a bola não entra. Então acho que essas duas vitórias deram uma calma, mas o São Paulo acho que ainda está muito distante de chegar no amadurecimento para você falar, esse time está pronto e vai ser realmente competitivo. Para a sorte, São Paulo parou num bom momento, parou com vitórias, então está em paz, né? Isso é muito bom. Mas quando a bola voltar a rolar, a gente vai ter que esperar mais jogos em sequência para ver qual é a força real desse time do São Paulo, se ela de fato existe. Vamos sair um pouco do estado de São Paulo, falar um pouco do Flamengo. Você acha que essa parada... O Flamengo é um time que vem muito bem desde o ano passado e o futebol brasileiro não tem muito pré-temporada, não tem muitas essas coisas, né? Você acha que essa parada que vai acabar obrigando os times a fazer uma pré-temporada, fazer para um retorno, prejudica um pouco o ritmo que o Flamengo vinha vindo? Você acha que ele pode beneficiar o Flamengo? Como você acha que o Flamengo volta aí desse tempo sem futebol? Essa pergunta é interessante, Lucas, pelo seguinte, muita gente imagina assim, o futebol parou, né? Quem vai sair perdendo? Acho que todos saem perdendo. Agora, o que é mais difícil? Para o Kudê, no Internacional, que começou agora a mostrar o seu trabalho aparecendo, né? E de repente parou tudo, quer dizer, era um processo evolutivo que foi abortado momentaneamente, ou é mais fácil para o Jesus pegar o time do Flamengo quando voltar a jogar e retomar um estágio avançado que já havia alcançado? Eu acho que é mais fácil para o Jesus, porque ele já construiu, o time já tem uma forma de jogar, ele já estava partindo para a versão 2.0, já estava em 2020 tentando acrescentar outros elementos ao estilo de jogo da sua equipe. Então, para ele, mesmo que ele teve, digamos assim, retardado essa evolução, se estivesse jogando regularmente, tudo indica que o time estaria melhor, até porque o elenco foi reforçado e vinha jogando bem com uma tendência de crescimento. Então, parou, mas todos pararam. Então, ninguém evoluiu, todo mundo ficou estagnado. Só que ele, quando parou, na corrida, ele já estava aqui na frente. Os outros estão aqui atrás, tentando diminuir a diferença. Todo mundo parou. Então, se ele para, os outros correm, alcança. Se correr direito, né? Mas todos pararam, então ele continua à frente. E ele já tem um time que todo mundo sabe o que fazer, né? Os jogadores sabem o que fazer. Eu acho que se o São Paulo estivesse no Santos ainda, com o elenco do ano passado e alguns reforços, aí os dois estariam à frente. Mas o Santos voltou a casas, porque perdeu jogadores importantes, a defesa quase toda. O técnico é novo, também tendo dificuldades maiores, é outro estilo, né? Então o Santos parou nessa corrida. O Flamengo continuou correndo. E acho que ele tem vantagem em relação aos demais. Tem vantagem. Ele tem contrato até o dia 20 de junho, né? É provável que o futebol, imagino, volte antes do fim do contrato dele. Pelo menos eu espero, acho que em maio não, mas em junho talvez sim, né?
pelo menos sem público, tenha já algumas partidas. Essa é uma expectativa, acho que geral, né? Uma torcida mais do que qualquer outra coisa, em boas condições, condições de segurança mínimas, evidentemente. E acredito que ele vai renovar, até porque o mercado internacional não vai se abrir nessa época como seria se não houvesse a paralisação, né? Ele pôs o contrato para terminar nessa época para justamente poder olhar o mercado. Só que o mercado europeu, que é o que mais lhe interessaria, ele só vai estar ativado de novo lá para, sei lá, setembro, agosto, outubro, não sei, quando acabar de fato a temporada europeia, que não sabemos quando será. Então ele vai ter que tomar uma decisão. Acredito que ele continue. Então acho que na verdade ele tem a vantagem, porque ele está à frente. Para ele é mais fácil retomar de onde parou do que para quem lá atrás ainda estava construindo algo. Caso do Luxemburgo, caso do Kudê, do Thiago, muito mal no Corinthians, quer dizer, para ele pior ainda, né? E até do Fernando Diniz, que depois do ano passado com altos e baixos, começou esse ano também com altos e baixos, quando começou a engrenar, parou e não pôde dar sequência. Acho que todo mundo que assiste futebol vê o Flamengo como o grande time a ser batido, pelo menos dentro do Brasil, mas você acha que a nível América do Sul, além do River, você vê algum time chegando bem para 2020? Pode ser no Brasil, pode ser em outro país. Você acha que o Flamengo hoje tem um rival à altura, que não seja o River do Galhardo? Eu acho que o futebol sul-americano está começando a ficar muito parecido com o futebol europeu com relação ao poder do dinheiro. Acho que vai ser tenho certeza, cada vez vai ser mais difícil aparecer um Once Caldas, que jogou Libertadores na década passada, não, retrasada já, né? Aparecer um time que surpreenda, até para um Atlético Nacional, que tinha um time montado praticamente em casa e ganhou uma Libertadores recente, vai ser mais difícil. Você observa que o River conseguiu conquistar 2 Libertadores, fez 3 finais, né, num período muito curto, né, de 5 campeonatos, em 5 temporadas, fez 3 finais, ganhou 2, foi eliminado numa semifinal com erros de arbitragem contra ele, em 2017, contra o Lanús, por sinal. Ou seja, fez uma sequência muito forte, mas com os maiores investimentos da história do clube, né? O Prato, inclusive, é o jogador mais caro que o River já contratou. E tem várias contratações. O Quinteiro era reserva no time do River. Então, eles tinham o Pete Martins, que foi vendido, e vários outros bons jogadores que foram negociados ou não. Então, o River investiu pesado, estava com um time muito forte. Boas revelações. E o Armani, um goleiro muito bom, contratado também, foi caro. Então o River com um time muito forte, com muito investimento. O Boca estava investindo, mas investindo mal e não estava se acertando. Agora, com a volta do Miguel Ángel Russo, voltou a ganhar o Campeonato Argentino, numa arrancada espetacular, e me parece que é um time em ascensão. E com aquela coisa do Boca ser um time que sabe jogar muito a Libertadores, é muito forte, não ganha desde 2007, mas está sempre ali brigando, chegando em final, chegando em semifinal. Quando você pensa que está morto, eles não estão mortos, eles já reaparecem. E tem um poderio econômico maior do que, assim como o River, do que os outros argentinos. Então o Racing, por exemplo, tem uma equipe renovada, mas o mercado do Racing é mais pobre. Ele vai em busca de jogadores em times menores que vão poder se destacar, vai tentar formando um time, repatriando um ou outro jogador. Tem um técnico bom e também muito ousado, que é o Sebastião Becassese, auxiliar técnico do próprio Jorge Sampaoli, mas é um trabalho que vai depender muito do que o técnico vai conseguir realizar, tirando muito desses jogadores, por exemplo. E isso vale para várias equipes sul-americanas, né, que não têm esse mesmo poderio. Então eu acho que Flamengo e Palmeiras, pelo poder de investimento e tudo mais, Grêmio se retomar seu melhor momento, né, com o Renato, muitas contratações feitas esse ano, Internacional com o Kudê também com a mesma expectativa. O Kudê já fez uma ótima Libertadores com o Rosário Central, quando foi eliminado justamente pelo Atlético Nacional, que viria a ser campeão em 2016, né? Um jogo muito confuso, ele por muito pouco não chegou até a final daquele torneio, esteve perto disso. Então são times brasileiros que eu acho que podem brigar bem aí. O São Paulo eu acho que corre mais por fora, até porque tem uma dificuldade para conseguir a vaga, né? A próxima fase, que foi perder esse jogo lá pro Binacional, e isso pode custar caro. Então eu entendo que esses 4 times brasileiros, eu acredito, Palmeiras, Flamengo, pelos elencos, Flamengo até pelo futebol apresentado, os 2 times gaúchos com potencial de crescimento, o Santos acho que menos, né? E os 2 gigantes argentinos, porque tem mais condição de ter bons jogadores. Os outros correm por fora, tentando surpreender, mata-mata, tudo é possível, mas vai ficando cada vez mais difícil. Muito difícil. Então você olha para a final do ano passado, o Flamengo e o River, 2 elencos milionários, 2 elencos
caríssimos, que muitas equipes, a imensa maioria, na América do Sul, nem tem condições de sonhar com um investimento parecido com aquilo. Então, acho que isso vai pesar bastante também. Agora, temos uma temporada típica, né? Jogos sem público, não se sabe como é que vai ser. Eu imagino até que jogos em campo neutro vão ter que acontecer, porque em alguns países vai ser muito pouco provável que o futebol possa voltar. Então você tem uma situação hoje, Lucas, que, por exemplo, na Argentina eles estão mais avançados na contenção do vírus. Então, teoricamente, é mais provável que eles possam ter partidas pelo menos sem público antes de outros países, como o Brasil, por exemplo. Mas e o Equador, né? Como você vai fazer futebol no Equador com todo o drama que estão vivendo, por exemplo, o Guayaquil, que tem um representante, o Barcelona, que está na chave do Flamengo. O Flamengo tem que jogar lá. Então, eu acredito que até alguns jogos têm que ser em campo neutro, porque talvez em um ou outro país ou cidade, seja impossível ter futebol em determinado momento. Como não vai ter público, é possível que a Conmebol tenha que fazer, por exemplo, olha, esse time aqui vai sair do Equador, vai jogar na Colômbia, sem público, contra uma equipe, sei lá, do Uruguai, porque não tem como jogar no seu país local. E aí os caras vão sair de lá, fazer os exames. Isso tudo na teoria, né? Pelo que a gente conversa com as pessoas da área médica e tudo, possibilidades, né? Então essa Libertadores ela pode acabar tendo um encaminhamento um pouco diferente por conta dessas interferências forçadas por tudo que a gente está enfrentando. Mas a Libertadores está virando a Liga dos Campeões nesse aspecto. O poderio econômico está fazendo muita diferença. Aliás, no futebol em geral, né? No próprio Campeonato Brasileiro, a gente já percebe isso. E a tendência é que isso se acentue, porque quem tem mais dinheiro contrata os melhores jogadores, se contratar um bom técnico, essa combinação coloca uma vantagem muito grande em relação aos demais. O Renato Gaúcho bateu muito nessa... Vamos falar um pouco agora do Grêmio, né? O Renato Gaúcho bateu muito nessa tecla de com 200 milhões eu consigo isso, aquilo, sobre dinheiro no futebol. E você citou o Grêmio ainda como um dos grandes brasileiros para brigar ainda por algo na Libertadores. O Grêmio trouxe alguns jogadores novos, vamos colocar entre aspas, né? Uns medalhões aí diferentes para o time. Você acha que essas contratações foram um reforço válido para o time do Grêmio aí para essa temporada? Você acha que é uma coisa mais pessoal do Renato Gaúcho utilizar esses jogadores? Algumas são, né? Diego Souza e Thiago Neves são apostas do Renato, aquela coisa do Renato de eu recupero todo mundo. Thiago Neves eu não entendo, você colocar o Thiago Neves no elenco para competir com o PP, que é um jovem promissor que a torcida gosta muito, né? Aí você põe o Thiago Neves depois de tudo de ruim que aconteceu com ele no Cruzeiro nos últimos tempos. Enfim, o Diego Souza acho até mais compreensível como uma oportunidade, um cara experiente, conhece o clube, para ser uma opção como centroavante, que ele virou um centroavante. Ele sabe ali se posicionar, não vai fazer 30, 40 gols na temporada, que ele não é um grande goleador, mas pode ajudar. Em algumas partidas ele pode ser útil para o Grêmio. O Thiago eu acho muito questionável. Eu gostei de outras contratações que foram feitas. A tentativa com o Lucas Silva pode ser muito boa. O Caio Henrique virou um ótimo lateral, graças ao Fernando Diniz no Fluminense. O transformou em lateral esquerdo, ele era meio campista. Ele se assumiu como lateral e jogando muito bem. É um jogador muito promissor, gosto muito desse jogador. Então acho que o Grêmio buscou algumas contratações. E tem um detalhe que pouca gente sabe, mas o Grêmio fez um trabalho também de reformulação interna. O Grêmio percebeu, quando foi eliminado pelo Flamengo, duas coisas. Primeiro, a diferença absurda que havia entre os dois times como um jogo coletivo. Porque o Flamengo dominou 3 tempos dos 4 no confronto. O primeiro tempo em Porto Alegre foi um domínio absoluto, com gols anulados por VAR e muita polêmica, mas já era para o Flamengo estar vencendo. No segundo tempo o Grêmio conseguiu equilibrar, então foi um segundo tempo de domínio, parte de um, parte de outro. E no jogo de volta foi 5-0, um vareio de bola. O Grêmio tentou pressionar no começo, mas teve uma chance, o Flamengo fez 1-0 no final do primeiro tempo e depois goleou. Goleou ainda tirou o pé. Então foi uma diferença muito grande. E além da diferença dentro do campo, o que o pessoal do Grêmio percebeu é que o Flamengo recuperava jogadores de uma forma que o Grêmio não consegue. O Grêmio teve desfalques, os caras não ficavam bons, e o Flamengo, por exemplo, contra o Grêmio em Porto Alegre, teve lesões do Felipe Luiz e do Arrascaeta. Muita gente dizia que os dois não jogariam a volta, né? Aí 3 semanas depois os dois foram para o jogo. Jogaram normalmente contra o Grêmio. Então o Flamengo está à frente também em recuperação de atletas, no trabalho da sua equipe médica, preparadores físicos, fisiologia, todo esse pessoal da parte mais científica. Olha o que eu falei antes, né? O que eu já falei com vocês sobre a questão da gama de informações, de recursos que o futebol envolve hoje, a sua sofisticação. Então o Grêmio mudou muita gente também na sua equipe de retaguarda para tentar se qualificar mais, buscando novos profissionais, novos métodos, para ser um time mais forte. Agora é muito curioso também, porque o Renato falar sobre dinheiro, que o Grêmio não tem o orçamento do Flamengo, do Palmeiras,
mas também não tem o orçamento do Avaí, que foi rebaixado, né? Tampouco do Caxias, que derrotou o Grêmio no primeiro turno do Campeonato Gaúcho. Tampouco do Atlético Paranaense, que eliminou o Grêmio no passado da Copa do Brasil. Esse reducionismo, né, do discurso, com muito dinheiro também faço, isso não engana ninguém. Isso aí entra naquele grupo de frases feitas do passado que valiam no futebol. Não vale mais, porque as pessoas percebem. Então o Renato tem que fazer o quê? Ele tem que se propor a encarar um desafio, que é superar aquele que o superou no passado, caso os dois se enfrentem de novo, no caso ele e o português Jorge Jesus. E para isso ele tem que trabalhar. Ganhou jogadores novos, está no clube, ele faz o que ele quer, a torcida o ama, o maior ídolo da história do clube, tem um cartel de títulos como jogador e como treinador, mas vai precisar trabalhar. Esse é um que tem que usar essa parada não só para bater um futebol na praia, que nem deveria, segundo as orientações aí dos especialistas, mas ele vira e mexe, é fotografado lá, mas para estudar, mergulhar no futebol. E estudar futebol não significa, até fala-se muito isso, né? A parte chata. É a parte boa, é ver jogo, discutir sobre futebol, é ler um livro, procurar informações, entender como funciona um determinado time. Será que vendo o Liverpool jogar você não consegue ter boas ideias para colocar na sua equipe? Olhando com atenção, né? Prestando atenção nos detalhes, parando o vídeo, voltando, olhando. Olha, o que esse cara faz? Olha que interessante. Será que aquele fulano de tal do meu elenco consegue fazer alguma coisa parecida? Isso é estudar futebol, é pensar no futebol o tempo todo para encontrar saídas. É um tempo grande para fazer isso. Então, cabe ao Renato e àqueles que o cercam na sua comissão técnica, seus parceiros, superar esse desafio caso ele apareça lá na frente. O Grêmio está mais forte para esse ano no papel. Tem que ver em campo agora. Se a gente está falando do Renato Gaúcho, muito se discutiu quando ele perdeu para o Flamengo, depois que ele não ganhou nenhum título no ano passado, se ele continuaria no Grêmio, ele continuou. Mas você vê ele como uma grande opção, um grande técnico no futuro, um grande técnico brasileiro, uma opção para seleção, talvez, depois da saída do Tite, muito se vinculou ele à seleção brasileira. Tenho dúvidas quanto a isso, e eu acho que esse ano é um ano muito importante para a gente ter um amadurecimento dessa ideia. Por quê? O Renato, quando chegou no Grêmio, ele encontrou um Grêmio com problemas, mas encontrou uma boa estrutura montada pelo Roger Machado. O Grêmio sempre foi um time de futebol de força, o imortal e tal. E o Roger transformou o Grêmio num time que trabalhava posse de bola, um time mais técnico. O Renato foi muito inteligente, porque ele corrigiu alguns defeitos da defesa do Grêmio, tomava muitos gols, especialmente bola aérea, e colocou muito do seu carisma, sua liderança, passando confiança para os atletas. Aquela coisa, olha, eu sou o Renato, você está comigo, fica tranquilo, que aqui você está comigo no Grêmio, ninguém vai mexer com você. E ele, de fato, ele protege os jogadores muitas vezes, né? Ele adota esse discurso, e isso ainda é importante, porque não basta, mas é importante. Por quê? Porque o jogador às vezes está inseguro com críticas da torcida, da imprensa, e o técnico blindando, ele consegue ficar mais seguro e jogar melhor. O aspecto psicológico do jogo, né? Isso ele foi muito bem, e o Grêmio conseguiu até mostrar alguma evolução em alguns momentos. Foi vitorioso, ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Libertadores, ganhou o título gaúcho, ganhou a Recopa, legal. Só que no ano passado houve um evidente declínio, né? Não só um declínio, mas também o avanço de adversários, né? O Flamengo avançou muito. Então, aquilo mostrou o seguinte, olha, o que servia em 2017 para ser campeão da Libertadores, serve mais não. A gente tem que evoluir muito para conseguir acompanhar o ritmo dos caras. Ou torcer para que eles tombem. Você faz o quê? Fica esperando o outro cair ou você corre atrás? Tem que correr atrás. Então, agora ele tem um momento está no momento que ele tem que fazer um trabalho mais autoral, né? E mostrar esse repertório que seria necessário, fundamental para ele ser um bom técnico da seleção. Então, eu vejo que essa temporada é uma temporada para o Renato mostrar esse amadurecimento como técnico ou não. E é preciso. Eu ainda tenho dúvidas. No final da temporada, a gente acha que vai ter essa resposta. Porque agora já não é mais o time do Roger que o Renato aprimorou. Agora vai ser cada vez mais o time do Renato, porque o trabalho do Roger ficou lá atrás. Do trabalho do Roger ficou a semente do jogo mais jogado, de mais bola, passe trocado, um jogo mais organizado, mais estruturado e menos intuitivo e de força. Que imperava muito no clube e aqui no Brasil, né? Agora não, ele vai ter com jogadores novos, depois de ter sido desafiado, e já houve um jogo muito, muito marcante esse ano, que foi o empate sem gols na Arena do Grêmio, quando o Internacional do Cudê, que mal chegou ao clube, jogou dentro do campo do Grêmio. Jogou dentro do campo do Grêmio em vários momentos, e o Grêmio jogando no contragolpe, porque não restava ao Grêmio outra opção. Aquilo foi interessante de ver, porque o Cudê já conseguiu uma imposição que a mim chamou muita atenção naquele jogo. Um jogo empate, o Grêmio teve até chances mais claras, mas o Internacional conseguiu fazer um jogo que não é normal em Grenais. Você jogando no campo do adversário, no estádio do adversário, ocupar o território inimigo.
acampar ali dentro e falar, eu vou jogar aqui, perto da tua área, trocando passe para entrar lá. E o Inter fez isso. Acho que se o Inter segue evoluindo e o Grêmio não conseguir avançar, ele vai ser superado até no seu próprio ambiente, ali na sua própria região, pelo seu próprio rival. Você acha que esse combate Renato e Kudê vai ser o grande embate de técnicos, assim? Porque a gente vê o Jorge Jesus muito à frente hoje dos outros treinadores. O Sampaoli vai pegar um time do Atlético um tanto quanto mais fraco, vai ter muito mais trabalho. Talvez, você acha que o Grêmio, com um time já treinado, e o Internacional, que também trouxe reforços, vai ser um grande embate de técnicos aí do Brasil para esse 2020? Você acha que o Campeonato Gaúcho vai servir para a gente sentir o que está acontecendo, assim? Eu acho que sim, eu acho que eles vão se enfrentar na Libertadores de novo, né? Vão se enfrentar pelo estadual e vai ter brasileiro. Eu acho que não só nos confrontos entre os dois, mas na observação do que está acontecendo nas equipes, que o Grêmio está reconstruindo seu time, não do zero, mas está reconstruindo. E o Internacional está construindo um time, porque o que o Kudê se propõe a fazer é muito diferente do que fazia o Odair Helman e o Zé Ricardo, que teve um mandato tampão no final da temporada passada. E é o Inter que está passando por uma grande reformulação. E eu acho que a comparação vai ser inevitável, né? Quando a gente vê um jogar, mesmo contra outras equipes. Olha o que o Inter faz, olha o que o Grêmio faz. Quem está jogando mais, né? No confronto entre os dois, houve já uma vitória do Grêmio, né, por 1-0. O Inter estava com um jogador a menos, mas não jogou mal. Só que assim, o Inter já está mostrando vinha mostrando, né, alguma evolução. E esse jogo, isso me chamou muita atenção, porque não é normal, em confrontos de rivais, em Grenais, acho que mais ainda, você ser abusado a ponto de jogar dentro do campo do adversário. Em geral, o time espera, mais cauteloso, chama o adversário, usa a jogada de contra-ataque, ou pressiona quando está perdendo. Aí você vai com tudo e seja o que Deus quiser. O jogo está 0-0 e em vários momentos o Inter apertou a defesa do Grêmio. Eu achei isso é muito bom, porque isso está desafiando o Grêmio. E o Grêmio vai ter que fazer, vai ter que responder, e certamente vai fazer isso. Isso é que eleva o nível do futebol. Um jogo mais corajoso, mais arrojado, não aquele jogo covarde, de ficar só esperando e torcendo para você cometer um deslize para tirar proveito disso, né? Que, como eu falei, já é a tônica que vinha imperando no futebol brasileiro. Você é torcedor do Racing, né? Acho que você acompanhou bem o Kudê nos últimos anos. Você acha que o Kudê traz assim, para o futebol brasileiro um pouco do que o Jesus trouxe, do que o Sampaoli trouxe, essa evolução no futebol? E você acha que ele tem tudo para levar o Inter a alçar grandes voos, vamos falar assim, né? Ele vai esbarrar num elenco que não é ruim, mas também não é o melhor, né? É inferior a outros elencos. Mas ele é um técnico que já tem alguma experiência, o trabalho dele no Rosário Central foi muito bom, inclusive promovendo jogadores que subiram com ele, que foram muito bem naquele momento. Ele foi para o México, ficou um tempo lá no Tijuana e tal, depois do Racing, ele foi campeão argentino no Racing, aproveitou muitos jogadores da base, soube trabalhar com alguns atletas que vieram de fora. O time sempre foi um time muito agressivo, até curioso isso, porque no começo da temporada ele teve que passar pelas duas fases iniciais da Libertadores, e parte da imprensa, gaúcha principalmente, questionava depois de alguns jogos, houve até quem dissesse que ele era retranqueiro, é o contrário. Na Argentina ele sempre foi muito questionado não, mas em alguns momentos foi questionado, justamente por uma exposição exagerada da sua defesa. O time muito agressivo, um time que atacava e fazia muitas vezes um jogo muito franco. Tipo, eu vou te atacar e você vai ter chance de me atacar, mas eu vou para a briga franca com você, não vou ficar aqui me escondendo de você. Vai para trocar soco mesmo. Se fosse a luta de boxe, seria aquela luta com golpes trocados e não com aquela luta estudada, né? De clinch toda hora. Jogo aberto. Ele era assim no Racing. E acho que já começa a mostrar isso no Internacional. E ele falou depois da classificação do quarto jogo, contra o Tolima, né? O último confronto, o jogo da classificação, ele falou, olha, até aqui eu montei um time tentando me classificar. Eu tive que escolher o caminho mais curto e mais seguro, sem se expor tanto, né? Para avançar. E agora não, agora começa uma outra fase. E o próprio Guerreiro, que vinha devendo, jogando mal, o Guerreiro não é um grande goleador, ele é um atacante com muitos predicados para o jogo coletivo, especialmente na preparação de jogadas, ele sabe prender uma bola e tudo, mas ele não é um grande finalizador. Ele está fazendo mais gols e dando assistência. Por que será? Porque a bola está passando mais tempo por ali. E com mais organização, com mais gente para trabalhar com ele. Então o centroavante vai produzir mais. Porque a bola não aparece uma vez na vida, outra na morte para o Guerreiro agora. Fosse que fosse o centroavante com alguma qualidade, claro que cresceria de qualidade o jogo. Tem Marcos Guilherme chegando com ele, tem outros jogadores chegando com ele, e ele começa a aparecer, preparando jogada, fazendo gol, finalizando mais.
finalizando em condições melhores, e eu acho que a tendência é essa. Eu acho que o Kudê foi uma boa contratação do Inter, muito acertada, e acho que ele vai fazer um trabalho bem interessante. Mas não sei, é claro, o futebol sempre tem o risco de problemas de ambiente, salário que atrasa, brigou com o dirigente, mas em condições normais, eu acredito muito no Eduardo Kudê. Eu acho que o Inter fez uma contratação muito interessante, teve uma boa observação no mercado, e não foi uma contratação simples também. A exemplo do que aconteceu com o Palmeiras e Sampaoli, né, que houve um impasse inicial, também aconteceu, e o Inter teve que convencer o técnico, olha, eu tenho esse projeto para você. Porque, vejamos, por que o cara vai sair de um time grande da Argentina, onde ele foi campeão e que já estava na Libertadores, para ir para o Internacional, disputar a primeira fase da Libertadores, sem condições de trabalho, para queimar o filme dele no mercado brasileiro? Então ele ficava lá, né? Não viria para cá. Então, para ele vir, tem que ser algo interessante. O que é algo interessante? Não é o dinheiro só. É o dinheiro seguinte, eu tenho essa estrutura, esse elenco, posso fazer algumas contratações e quero que você faça isso aqui. Aí o cara fala, isso eu consigo fazer. Nós temos condições aqui de fazer algo interessante. Senão não adianta, né? O cara fica onde ele está. Porque as pessoas pensam muito nisso, o time pagou mais. Você receber mais e não conseguir concluir o trabalho e sair com fama de mau técnico, não é interessante. Esse é um ponto que as pessoas precisam estar um pouco mais atentas. Eu acho que o Inter foi muito bem, fez uma excelente escolha e acho que vai ser interessante de ver. Pena que está parado o futebol. Já estaríamos certamente vendo jogos mais interessantes do Internacional a essa altura. O Jorge Jesus e o Sampaoli, acho que eles trouxeram uma nova, vamos falar assim, uma nova era nos times brasileiros, né? Essa ideia de trazer uma ideia de futebol do exterior, mas nem sempre a gente vai acertar, os times vão acertar com a contratação de estrangeiro, né? O Santos, ele trouxe o Gesualdo e não mostrou ainda uma mudança no time, perdeu alguns jogadores também importantes para o elenco. Você vê o Gesualdo ainda como uma opção válida para o time? Você acha que tem que ter paciência, que ele vai evoluir? Qual a sua opinião pessoal aí sobre o treinador do Santos hoje? O Gesualdo é um técnico diferente do Sampaoli, ele não é um técnico de estilo tão arrojado, é um estilo mais seguro, digamos assim. Agora, é um homem muito experiente, com uma passagem longa pelo futebol, é um cara inteligente, eu acho que ele é mais interessante do que ter um técnico mais do mesmo dos brasileiros que estão por aí. Agora, o Santos tem que entender que o perfil dele não é o do Sampaoli, e o material humano que ele tem já é inferior ao do Sampaoli. Só na defesa ele perdeu o Vitor Ferraz, foi vendido para o Grêmio, o Jorge, que estava emprestado e voltou para a Europa, e o Gustavo Henrique, que terminou o contrato e acertou com o Flamengo. E o Lucas Veríssimo, vira e mexe, é assediado por alguém, já deu uma entrevista numa saída de campo num jogo recente, dizendo que quer ser valorizado e tal, quer dizer, quer ganhar aumento, sabe-se lá o que vai acontecer. Então ele perdeu quase toda a sua linha defensiva, né? E dois laterais, tanto o Jorge quanto o Vitor Ferraz, que o Sampaoli utilizava não só para trabalhar pelo corredor como laterais, mas às vezes como armadores, vindo trabalhar pela parte central do campo, né? Fazendo outros papéis, porque são jogadores que têm essa versatilidade. Então agora ele tem o Pará, não tem mais o Vitor Ferraz. Sabe? Então ele passa a ter jogadores inferiores, na verdade é isso, ele tem jogadores de um nível inferior àqueles que o São Paulo trabalhou, então é preciso entender isso, e o Santos não tem condições de fazer grandes investimentos. No ano passado o Santos ainda conseguiu investir porque vendeu o Rodrigo para o Real Madrid por 45 milhões de euros e vendeu o Bruno Henrique por 20 e poucos milhões para o Flamengo, de reais. Então com esse dinheiro o Santos acertou com algumas contas e pôde buscar o Soteldo, né? Pôde buscar o Cueva, que aí foi um tiro no pé, foi o grande erro do São Paulo, né? Uma péssima indicação, porque já era um jogador que já sabia no Brasil, pela passagem no São Paulo, que era muito complicado, que não entregava o que em tese poderia, e conseguiu pegar o Jorge emprestado, conseguiu fazer alguns movimentos interessantes do mercado. Agora o Santos tem um poder de investimento menor, então é claro que vai cair. E é por isso que o São Paulo não quis ficar, porque ele percebeu que aqui eu não vou conseguir fazer mais do que isso, pelo contrário, que a tendência é piorar, porque os jogadores vão começar a ir embora. Eu quero desafios maiores. E saiu. Ele agora foi para o Atlético, acreditando que o Atlético vai contratar jogadores. Se o Atlético não contratar, o São Paulo não vai ficar quieto. Ele vai encher o saco, ele vai reclamar, ele vai espinafrar os caras, vai ser um caos. O Atlético vai ter que dar um jeito, porque ele está contando certamente com uns 4 ou 5 jogadores novos, pelo menos. Então acho que o Santos tem que entender isso. O santista vai ter que entender isso. É um momento difícil do clube na parte financeira, e o técnico não tem material humano para fazer algo tão bom como o São Paulo fez em 2019. Você acha que o José Carlos Pérez é um ponto muito negativo nesse Santos? Quanto ele quer influenciar nos treinadores, nas entrevistas? Você acha que ele pesa negativamente aí para o clube? Ele tem altos e baixos, né? Ele às vezes se envolve em algumas polêmicas desnecessárias, mas ele que foi buscar o São Paulo, né? Foi da cabeça dele, né? Até o pessoal do clube comenta em off que
Estava se falando de fulano, ciclano e beltrano. De repente, o homem foi lá e apareceu com o Sampaoli. Alguém falou para ele, veio da cabeça dele, ninguém sabe, mas ele tomou a iniciativa. Ligou para o cara lá, quero te contratar. Contratou. Quando foram ver, estava o Sampaoli na Vila Belmiro. Então ele teve esse acerto. O Gesualdo acho que foi uma tentativa interessante. Ele tentou, de novo, sair do óbvio, né? Mas é um presidente controverso, porque vira e mexe, ele se envolve em algumas questões, algumas polêmicas, algumas declarações que são até um pouco contraditórias, eventualmente, aí fica essa confusão toda. Não é muito diferente do que são tantos dirigentes do futebol brasileiro, né? Não é muito diferente. Talvez seja um pouco mais polêmico, porque ele é mais falante, né? Ele fala mais do que a média. Então, vira e mexe, tem alguma polêmica envolvendo o presidente do Santos. Mas não acho que ele seja algo assim diferente do que ele pode fazer de errado, não é muito diferente do que os demais fazem. Fechar, só falta falar um pouquinho do Furacão, né? O Atlético Paranaense, ele está no meio desses grandes brasileiros há menos tempo, vamos dizer assim. A saída do Thiago Nunes foi um peso aí pro time como um todo. Você acha que o Dorival consegue, vamos dizer assim, suprir essa saída? Você acha que o Atlético Paranaense vai sofrer um pouco esse ano? O que você vê pro Furacão aí em 2020? O Atlético é um clube que... É curiosa essa história, porque você olha para o Atlético e vê o Atlético campeão brasileiro de 2001. Aí você para pensar... Isso aí é uma coisa que eu concluí conversando com um amigo jornalista que é torcedor do Furacão. Ele falou para mim, Mauro, todo mundo elogia o Atlético, tudo, mas nós ficamos, ele falando com o atleticano, ficamos de 2001 até 2019 para ganhar um título de âmbito nacional. Foram 18 anos sem ganhar nada. E tivemos a Copa Sul-Americana em 18. Então, só agora em 18 e 19 que a gente ganhou alguma coisa fora. Tudo bem, teve o Vice-Campeonato Brasileiro de 2004, ainda no rastro de 2001, né, pontos corridos, e teve o vice da Copa do Brasil 2013, né, com um time até que não era lá essas coisas, longe de ser um dos melhores que o Atlético formou nesse período. O Atlético tem uma política de não gastar tanto, de vender jogadores, não investir tanto no seu elenco, né, revelar e pegar jogadores em baixa para valorizar e recuperá-los. Só que essa receita, esse período sem ganhar nada, acho que mostra isso. Você erra mais do que acerta. Quando acerta, chama atenção. Olha só, montou esse time, olha que esse cara está jogando, olha que o outro ali que jogava nada no outro time agora. Mas quantas tentativas foram feitas que não deram resultado, né, ao longo de todo esse tempo, com times que eram bons, razoáveis e tudo, mas não eram tão competitivos. O Atlético hoje já tem uma estrutura excelente, um estádio, e é um clube mais equilibrado financeiramente. Mas ele se recusa a dar um passo adiante, o que é bom no sentido administrativo. Ele não procura se endividar, não faz loucuras. Mas no sentido esportivo, talvez chegue um momento em que parte de tudo que o Atlético arrecadou nos últimos anos, né, foi bastante dinheiro, né, ele ainda tem contas a pagar do estádio, que ele possa investir um pouco mais, em segurar um jogador, em buscar. Então o time está sendo de novo remontado, tem várias baixas importantes e o Dorival Júnior está tendo que trabalhar, como eu falei, o Gesualdo, o caso do Dorival é igual ao pior. E eu vi uma declaração, inclusive, agora do presidente Mário Celso Petralha, alguns torcedores do Atlético pedindo descontos no sócio-torcedor, porque não tem jogo, né? E o Atlético não tem clube social, né? O Atlético ele é o estádio, que é uma empresa, o CT, que é a sede do clube de fato, né? Onde funciona até a parte administrativa do clube, e só. Então quem é sócio do Atlético não é para ir à piscina, jogar tênis, não, escolinha de futebol, nada disso. É sócio do futebol, é sócio para ir ao estádio para torcer pelo Furacão. Como são os times da Europa, muitos deles, né? Não tem clube social, piscina, tênis, jogar baralho, nada disso. O cara é torcedor, ele paga como sócio-torcedor. E alguns pediram desconto e tal, e o Petralha falou, não, está do mesmo barco e vocês têm que ajudar. Só que as pessoas também estão tendo baixas, né, nos seus orçamentos, né? Por isso elas pedem desconto ou param de pagar. Então a tendência é que também tenha um baque financeiro, ele fala sobre isso é evidente, me parece que tem toda a razão, mas independentemente da pandemia, o Atlético já tinha puxado o freio de mão, né? Vendendo seus jogadores, aí o Léo Pereira foi embora, o Rony foi embora, não ficou o Marco Ruben, e assim vai saindo jogador, então vai trabalhar com o Bruno Guimarães vendido, né? Esse é inevitável, claro, né? Jogador de um alto padrão e desejado pelo mercado europeu, mas nem parte desse dinheiro, um pedaço pequeno desse dinheiro é utilizado em contratações. O Aguilar foi contratado ao Santos, a maior contratação da história do Atlético Paranaense. É um zagueiro em baixa tentando recuperar. De novo a história, investimento mais alto para o padrão do clube. Mas é um jogador em baixa que eles tentam recuperar. Então, acho que vai levar um tempo essa reconstrução, né? A tendência é que o Atlético não seja tão forte esse ano. A não ser que o Dorival consiga encaixar instantaneamente um time de forma surpreendente. Mas o histórico mostra que existem intervalos grandes entre a formação de times mais competitivos do Atlético. Ele fica períodos ali que ele não cai,
mas também não briga lá em cima. Fica ali, ganha um clássico, ganha um jogo ou outro de um grande, incomoda, em casa é ruim de ganhar, do Atlético e tal, sabe jogar muito bem em seus domínios, e não é só por conta da grama sintética, já era assim lá na velha arena, né? Já é velha, já, porque já foi totalmente reconstruído o estádio, com gramado natural, já era assim, ganhou o Brasileiro 2001, jogando no seu estádio na época, e usando muito da força do estádio, chegou uma final de Libertadores 2005, você vê que é o período, 2001 campeão brasileiro, 2004 vice-brasileiro, 2005 vice da Libertadores. Aí ele vai chegar em 2013 ao final da Copa do Brasil com o Flamengo, e em 2018 a final da Sul-Americana, e 2019 ganha, né? Depois ganha a Copa do Brasil. Então tem intervalos grandes aí. Então a questão é essa, esse intervalo agora vai ser 0 ou vai ser de alguns anos até encaixar outro time desses, né? Ainda mais com a pandemia. Então o Atlético é um mistério. O Dorival é um bom técnico. Eu acho que o Dorival é um dos técnicos brasileiros que eu acho que tentam fazer algo diferente. Seus times não são times que jogam aquele futebol mais tosco. Pelo contrário, ele tenta fazer um jogo jogado. Eu acho que nesse aspecto foi bom para o Atlético, até porque o Dorival teve problemas de saúde e tudo mais, se recuperou, ainda bem. Tem aí uma oportunidade de se reinserir no mercado, num clube que está tentando também uma reconstrução. Está todo mundo, acho que, junto nisso, ele e o Atlético. Mas é uma caminhada difícil, não deve ser tão fácil não, porque as baixas foram muitas no elenco bem interessante. Para fechar, queria uma aposta aí sua. Final da Libertadores, quem você acha que chega? Eu sei que seu coração vai pesar um pouco aí para um dos lados, mas quem você acha que vai ser uma reedição da Libertadores do ano passado? Quem que você acha que é o grande favorito aí, além do Flamengo, para essa Libertadores? Eu acho que os favoritos hoje, né? Estamos falando isso agora em abril, o futebol parado, os times ainda estavam tentando se organizar. Muita coisa pode acontecer, técnicos podem sair, jogadores podem chegar ou sair. Então, hoje, pelo que vinham jogando as equipes até a parada, seria Flamengo, Boca e River, na minha opinião. Os times estão jogando mais futebol. Acho que o River se recupera dos baques sofridos em derrotas terríveis, né, para o Flamengo e para o Boca. 2 gols em acréscimos praticamente, e perdeu uma vantagem grande perdida nas últimas rodadas e o título ir para o maior rival, o título nacional. Algo muito que dói muito, né? Mas acho que tanto se recupera que no jogo com o Binacional não tinha público, não tinha nada. Foi o primeiro jogo, já enfiaram 8 lá, já fizeram uma goleada, tomaram conhecimento. Então acho que o River se recupera e deve continuar sendo um time forte, mesmo com a saída de um ou outro jogador. E o Boca se fortaleceu, voltou Miguel Ángel Russo, fazendo um trabalho bom. Acho que o Boca se qualifica mais do que era antes com o Gustavo Alfaro, que foi um time de muita ligação direta, muito cruzamento, tudo, o time que perdeu a semifinal para o River no ano passado da Libertadores. E os outros brasileiros que eu citei antes, acho que Inter, Grêmio, Palmeiras, especialmente esses 3, São Paulo correndo por fora, depende da evolução dessas equipes. Em abril, acho que eles não estão jogando para isso tudo. Mas podem crescer, evidentemente, para a final da Libertadores, que deve ser, acho que só no ano que vem. A Conmebol fala que vai ser em novembro, tudo, mas eu acho impossível de conseguir realizar todos esses jogos nesse curto período até lá. Até porque existem outras competições para todos os clubes envolvidos. Ainda estamos na fase de grupos, né? Nem a metade delas chegamos ainda. Então tem muita coisa para acontecer. Eu acho que ela vai invadir o ano que vem. E aí, num período tão grande, né, você pode ter muitas transformações e até o surgimento de algumas equipes surpreendentes que briguem por coisas maiores. Ainda mais no torneio que tem mata-mata, né? Que pode acontecer de tudo. E mais, né? O mata-mata possivelmente sem público. Ou seja, o mando de campo, o fator campo, ele pode não pesar tanto quanto as pessoas estão acostumadas a ver. Porque um estádio vazio, né, para o visitante, as coisas ficam não ficam iguais, né? Mas a diferença fica menor, né? Então são muitas interferências, é muito difícil falar, mas hoje eu acho que esses são os times mais assim, que chamam mais a atenção, os gigantes argentinos e o Flamengo, mas com muita possibilidade de mudança até lá. Muito obrigado, Mauro. Valeu, Lucas, obrigado a você, obrigado ao pessoal do OneFootball e até convido a galera para fazer a inscrição no canal do OneFootball Brasil e também no meu canal, que é youtube.com/Mauro César com Z. Todo dia tem vídeo lá, aqui também, então vamos juntos, vamos aí torcer para o futebol poder voltar o quanto antes e com segurança, evidentemente, e com bons jogos, né? Até porque agora estamos vivendo um momento de demanda reprimida, né? Quando a bola voltar a rolar, vai ficar todo mundo louco para ver tudo quanto é jogo possível, e isso vai ser pelo menos um ponto positivo depois de tanto sofrimento que a humanidade está tendo que enfrentar nesse momento. Muito obrigado, Mauro. Boa quarentena aí para você. Espero que a gente volte a conversar em período de futebol mesmo. Viu? Legal, valeu, Lucas. Um forte abraço. Forte abraço. Até uma próxima.